objetivo desse vídeo é apresentar a vocês a quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, a qual nos faz refletir, planejar e evoluir. A evolução da produção industrial passa por 4 fases. Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e quarta revolução industrial, que é a que estamos atualmente. Como dissemos, a indústria 4.0 é caracterizada por 4 fases. A primeira tem como característica a mecanização, com máquinas a vapor, energia hidráulica e novas ferramentas. A segunda tem como característica a eletricidade, produção em massa, linhas de montagem e eletricidade. A terceira fase tem como característica a computação e automação. E a última fase, a quarta, tem como característica a colaboração, internet das coisas e computação em nuvem. Vamos entender melhor como ocorre do processo da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, em meados do século XVIII, no período entre 1760 a 1840, mudando do trabalho manual para a máquina a vapor, utilizada pelas indústrias têxteis. Houve substituição no trabalho artesanal pelas produções fabris, elevando assim significativamente a produção e o desenvolvimento de outras máquinas para atender outros setores, como transporte, fonte de energia e etc. Foi nesta época que houve a descoberta e desenvolvimento do telégrafo, onde por meio de cabos submarinos foi possível a comunicação intercontinental, trazendo mudanças à sociedade e à economia. A segunda Revolução Industrial aconteceu nos Estados Unidos, em seguida na Europa, entre a França, Alemanha, Itália e Holanda. Ocorreu em meados do século XIX, entre 1850 até 1950. Seu principal ponto de acontecimento se deu pela descoberta e aproveitamento de novas fontes de energia, como o petróleo, e o desenvolvimento do motor a combustão, assim como a revolução da produção industrial e seu processo de linha de montagem, crucial para o desenvolvimento de produtos em massa. A terceira revolução se deu pela incorporação da informática nos meios de produção e os grandes avanços tecnológicos da época, entre 1970 e 1990. Foi o auge dessa revolução, trazendo consigo grandes mudanças no que tange ao desenvolvimento pessoal dentro das indústrias, assim como o aperfeiçoamento nas linhas de montagem. Por fim, a quarta Revolução Industrial, que surgiu no ano de 2011, numa feira de ciências promovida pelo governo alemão, onde a iniciativa era apresentar um novo conceito de tecnologia aplicada à conectividade. A indústria 4.0 é um conceito de indústria proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas do campo de automação, controle e tecnologia da informação, aplicada aos processos de manufatura. A partir de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e internet dos serviços, os processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Isso significa um novo período de contexto das grandes revoluções industriais, como fábricas inteligentes. Diversas mudanças ocorrerão na forma em que os produtos serão manufaturados, causando impactos em diversos setores do mercado. No Brasil,
são poucos setores competitivos em escala multinacionais nos processos que tangem a integridade das produções customizadas e de produtos inovadores da Revolução Industrial 4.0. Assim, o Brasil precisa avançar na aquisição de novos meios de conectividade e facilitar o acesso a novas tecnologias com a abertura do mercado. Empresas como a Ambev, multinacionais que em 2015 adotou toda a automatização dos processos de resfriamento das cervejas e reduziu as variações de temperatura que antes era realizada por trabalho humano, além de economizar reduções, economizou monetariamente. Também temos o exemplo da Volkswagen Brasil, onde todos os projetos foram criados de modo digital, passando por diversos criadores no simulador 3D, possibilitando alterar e acelerar o processo de criação de novos protótipos, otimizando tempo e recursos essenciais para a competitividade nesse setor. Em outubro de 2018, o governo federal brasileiro lançou o Programa Nacional da Internet das Coisas, cujo objetivo é proporcionar maior inteligente compartilhados entre a prestação de serviços públicos e privados, através da internet das coisas, a modo que toda informação seja compartilhada, visando minimizar os erros humanos e de infraestrutura que carece o Brasil. A Revolução 4.0 industrial encontra-se na sua fase inicial, assim como suas tecnologias, metodologias e conceito. Para os países desenvolvidos como Estados Unidos, europeus e asiáticos, isso já é uma realidade sem precedentes. Apesar de não existir grandes projetos multinacionais, as qualificações de mercado possibilitam atingir esse novo patamar de evolução social e econômica. Conforme discutido no Fórum Mundial de Economia em 2016, 2017 e 2018, a internet tem mudado o cenário econômico mundial, transformando indústrias antes isoladas, agora interligadas numa cadeia produtiva. No Brasil, levantamento à tecnologia 4.0 vem sendo empregada pelas indústrias brasileiras, algumas já na fase de implementação, como Ambev e Volkswagen. Quanto ao governo, o Plano Nacional da Internet das Coisas melhora o acesso a essa tecnologia, mediante a incentivo de pequenas empresas, na aquisição de empréstimos a baixos juros. O ponto mais preocupante na Revolução Industrial 4.0 é a pesquisa em relação ao desemprego, devido à redução da atividade braçal, dominado pelas máquinas. O processo de migração para outras áreas de atividade humana tem se tornado cada vez mais lentos, enquanto a evolução da tecnologia artificial tem evoluído mais rapidamente, tornando-se a força de trabalho humana desnecessária e inútil. Uma das soluções seria o governo investir em capacitação em escolas técnicas e investimento na educação. Agora nós te perguntamos: Revolução 4.0, você está preparado?